Alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, Chefe Nada pra bater um papo com vocês aqui. Fazia um tempinho, né, que eu não aparecia assim de cara pra bater um papo com vocês, porque o canal acabou nascendo pra essas conversas assim, com o Quebrando Gesso, que é o quadro onde eu desmistifico, dou umas opiniões sobre alguns temas mais espinhosos do cenário, mas os bastidores do CBLOL acabaram virando o grande carro-chefe do canal, vocês gostaram muito, ele acabou dominando, mas como o CBLOL deu uma pausa agora devido ao fim do primeiro split, a gente vai voltar a ter os nossos bate-papos aqui e eu quero soltar mais vídeos desse tipo aqui com vocês, então já deixa aí o seu like, se inscreve, deixa feedback, deixa um comentário falando se você curtiu o vídeo, outros temas que vocês querem que eu comente por aqui. E o tema de hoje não podia ser diferente, com o MSI começando dia 2/5, mês que vem, daqui a pouquinho, e hoje, dia 24/4, a gente vai fazer então uma leve análise do novo formato do MSI 2023 e das chances da Loud, como é que ela vem para esse ano, porque, para você que não sabe, o MSI mudou completamente agora, tem mais times jogando, o formato é outro, e sim, tem mais chance da gente passar. Não é quebrando gesso, mas a gente vai bater um papo por aqui, então vem comigo porque vou tentar explicar tudinho para vocês. Bem, vamos nessa então. O que é que mudou no MSI para 2023? Mudou bastante coisa. O formato e a quantidade de times, principalmente. Então, logo de cara, a gente tem aqui uma participação total de 13 times. São 13 times no total que estão classificados para o MSI 2023. O MSI 2023 está dividido em duas fases, né? A famosa fase de entrada, que a gente vai ter que jogar, aquela fase inicial com 8 times, que são basicamente as regiões wildcard, as regiões minors, né? E além disso, as segundas colocadas de 3 regiões major, LPL, LCS e LEC. Ah, não tem a segunda região da LCK? Não, porque devido aos resultados de Mundial dos últimos anos, a segunda colocação da LCK já passa direto para a fase de chaves, que é como eles estão chamando agora a fase principal do MSI, né? Então, na fase de chaves, a gente tem a primeira colocação de cada uma das ligas majors do mundo, LPL, LCK, LCS e LEC, e a segunda colocada da LCK. Então, já vou falar dessas equipes que estão lá, essas 5 classificadas, que já estão esperando quem vai jogar a fase de entrada, que são Gen.G e SKT, primeira e segunda colocada da LCK, JDG, primeira colocada da LPL, Mad Lions, primeira colocada da LEC e Cloud9, primeira colocada da LCS. Essas são as equipes que já estão lá esperando na próxima fase. Agora aqui o que interessa. O nosso momento aqui, a nossa fase, que é a fase de entrada. São 8 times classificados. Então, para ficar mais claro, vou colocar na tela para vocês aqui, para vocês poderem acompanhar tudo direitinho, né, comigo. Tá aqui então, são Bilibili Gaming, segundo colocado da LPL da China, já vou deixar aberto aqui. G2, segundo colocado da EMEA, que é a LEC. Golden Guardian, segundo colocado da LCS. PSG Talon, nossa antiga conhecida já, primeira colocada, obviamente, né? Aqui começam as regiões Minors Wildcards, da PCS. Gigabyte Marines, do Vietnã, também nossa velha conhecida. Detonation Focus Me, também, infelizmente, nossa conhecida, que desclassificou a Loud ano passado, no Mundial. Loud do Brasil e a Rainbow Seven da América Latina. Esses são os 8 times classificados para a fase de entrada, que agora deu uma mudada. Como dá para ver aqui, ó, como é que é esse novo formato. Na fase de entrada, vamos jogar agora melhores de 3, e são 2 grupos. O grupo A e o grupo B, que já foram sorteados, inclusive, nesse final de semana agora, e a gente deu, na minha opinião, deu muita sorte, porque a gente conseguiu correr do principal time que tem nesse momento aqui, que é a Bilibili Gaming, que é o time da China, da LPL, né? E eles estão aqui no grupo A, junto com Rainbow Seven, Gigabyte Marines e Golden Guardians. Por que eu tô achando isso positivo? Porque você tá olhando pro outro lado assim, falando, meu Deus, Thiago, como assim deu bom? A gente vai estrear contra a G2. Pois é, a Loud caiu no grupo B, que tem G2, PSG e DFM. Então, dando uma leve explicada rápida aqui nesse formato, como é que ficou. Grupo A e grupo B com loser bracket. Então isso é muito importante. Como vocês estão vendo aqui, ó, vão ter as séries melhores de 3 do grupo A. A Bilibili Gaming vai jogar contra a Rainbow Seven, Gigabyte Marines vai jogar contra a Golden Guardians. E aí o que acontece? Quem vencer dessa série avança para a série qualificatória. Por que série qualificatória? O vencedor dessa série classificatória já vai estar na fase de chaves, que é a próxima fase do MSI 2023. Então vamos supor que aqui a Bilibili Game passe, fique aqui, e vamos supor que aqui
a Golden Guardians avance para a série classificatória. O perdedor, Rainbow Seven e Gigabyte Marines, vão jogar aqui na Loser Bracket. Quem ganhar, avança para essa série final da Loser Bracket, e quem perder aqui, cai para essa série final da Loser Bracket. O vencedor da série classificatória já está garantido de cara na segunda fase do MSI 2023. O vencedor dessa Loser Bracket, dessa final Loser, por assim dizer, o que acontece com ele? Ele vem aqui para baixo para o Last Chance Qualifier, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Só que essa série ela é jogada em melhor de 5, que vai ser o vencedor da chave da Loser Bracket do grupo A contra o vencedor da chave da Loser Bracket do grupo B, que é o grupo que está o Brasil. Então, por enquanto, vamos deixar esse grupo A de lado por aqui e vamos falar do grupo B, que é o grupo onde o Brasil está. A gente estreia, na estreia do MSI, é a segunda MD3 do dia, G2 contra a Loud. É fácil? Não. É difícil? É. É impossível? Não. Vamos analisar time por time aqui do grupo do Brasil, né? Então, começando pela nossa estreia, que é a G2. Broken Blade, Ikki, Caps, Hansama e Mikex. Cara, é um timão, principalmente porque tem o Caps, o cara é um monstro, né? Já é um grande conhecido do cenário internacional, mas é aquilo. A LEC, né, a LEC, ela tem esse costume de ser uma liga bem extrema. Positivamente e negativamente, com a característica, por sinal, também muito parecida com o robô. A LEC, ela se reinventa bastante, por isso ela, na minha opinião, ela tá bem à frente da LCS, porque ela consegue tirar coelho do chapéu o tempo inteiro, tirar a carta da manga, ela faz grandes jogadas, ela se arrisca e ela acaba sendo muito brilhante, mas ao mesmo tempo, assim como a gente brinca aqui, é o Hobbs, e é o Hobbs. A LCS às vezes cai nessa. Não é à toa que, ano passado, a Loud estompou brutalmente a Fnatic. Porque nesse jogo de loucura, onde eles testam o limite para conseguir alguma coisa brilhante, eles acabam escorregando. Isso é um ponto muito positivo para a equipe da Loud, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não pode contar tanto. Por quê? Porque é uma série melhor de 3. Então, caso isso aconteça, não é mais só um jogo onde a gente ganha e tá tudo certo. A gente tem que ganhar uma melhor de 3. E isso exige adaptação. Mas para mim, o maior ponto negativo para a Loud aqui é ritmo de jogo, que é o que essas ligas Major se destacam muito em relação às nossas ligas menores por aqui. Eles sabem jogar o mapa, eles sabem aproveitar o tempo do jogo, eles conseguem rotacionar primeiro, eles saem de uma lane e vão para outra, eles não perdem recurso, eles não perdem minion, o tempo que a gente está resetando ainda, voltando para a base, eles já estão fazendo uma coisa no mapa, e para essa série, essa é a minha maior preocupação, tempo de jogo. Mas, para essa adaptação, para aprender um pouco disso, é para isso que a Loud foi muito cedo para um bootcamp na Europa. Eles ganharam o campeonato no sábado, tiveram folga no domingo e na segunda-feira eles já foram direto para a Espanha fazer um bootcamp super estendido e de lá eles vão para a Inglaterra continuar o bootcamp e, claro, toda a preparação pré-MSI obrigatória da Riot. Então, a Loud foi para fora para pegar esse ritmo de jogo, porque esse ritmo de jogo você pega. Isso já ajuda com o solo kill e principalmente com os treinos que a Loud está conseguindo. Ótimos treinos, com regiões top 1, que não estão nesse grupo B aqui, o grupo de play-in. Eles estão treinando com a galera que já está avançada no próximo grupo, na fase da chave de... na fase de chaves, né, exatamente como eles estão chamando agora. Então os treinos estão bons, a Loud está pegando ritmo, isso é um ponto muito positivo para se observar. Então sim, dá pra gente sonhar. Não é impossível, mas também não é fácil. Mas vamos supor aqui que a Loud vença essa série contra a G2. A Loud, então, avança para a série classificatória, um MD3 entre ou PSG ou DFM. Já ganhamos desses dois times diversas vezes. Também já perdemos. A gente estompou e foi estompado pela PSG, estompou e foi estompado pela DFM. É um novo ano, é um novo momento. PSG é um time que ele é muito redondinho, é uma galera que joga muito bem junta, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, eles não são brilhantes, sabe? Eu acho que dá pra ganhar tranquilamente, é só jogar um jogo mais coordenado, um jogo mais técnico, que a Loud tem condições, lembrando que o grande ponto positivo aqui no Brasil da Loud foi o early game forte, o early game dominante, e um jogo mais redondo, um jogo mais pensado, sem grandes vacilos, e isso contra a região de PCS, pra mim é um ponto muito forte. Então, caso a gente vá para uma série classificatória contra a PSG, eu acho que a gente entra favorito. Contra uma DFM, talvez aí seja uma situação mais complicada. A gente já perdeu uma série MD5 para uma DFM há pouco tempo atrás, né? Mas eles tiveram algumas mudanças. Como dá para ver aqui, ó,
O Evi, que é o jogador da rota do topo do Japão, ele não está mais lá. Tá o Tu2 no lugar dele. Não sei o quanto isso é positivo ou negativo, sinceramente, quando a gente fala de cenário internacional, porque a gente não pode analisar somente o cenário local, né? É um time que já tá junto há muito tempo, tem 3 coreanos, porque um deles já é nacionalizado. Eles têm o Steel, o Arya, e o Tapon e o Harp. Então, é um time que tem uma comunicação em japonês fluente total, apesar de ter 3 coreanos. Os 3 coreanos falam japonês, e a gente já teve experiências negativas com eles anteriormente, mas eu acho que aqui é uma série bem even, sabe? É uma nova Loud também, é um novo momento. Talvez a Detonation, pelo retrospecto positivo recente, entre com um pezinho na frente, mas eu acho que é pouca coisa ali em porcentagem e dá pra gente vencer também. Vencendo uma série classificatória, a gente vai direto para essa fase de chaves, que é a segunda fase do MSI. Mas vamos dizer que a Loud perca aqui pra G2. O que acontece? A gente cai pra loser bracket, vai ter que jogar contra o perdedor de PSG e DFM, que foi essa microanálise que eu fiz, e vai ter que jogar com o perdedor de G2, que no caso seria ganho da gente, e o vencedor de PSG e DFM. Ainda é um mundo possível. E a gente precisa ganhar aqui na chave inferior essas melhores de 3. Por quê? Porque a gente iria pro Last Chance Qualifier contra o vencedor da chave inferior do grupo A. E aí, a gente tem que dar uma olhadinha agora sim no grupo A. Sinceramente, eu acho que a Bilibili Gaming já tá classificada. Tá? Acho que os caras, vou até deixar aqui só a logo deles, porque eu acho que essa vaga aqui do grupo A, vaga direta da chave classificatória que eles vão jogar, já é deles. Com isso, sobra Rainbow Seven, freguesão. Claro, não dá pra entrar de salto alto. Os caras estão com Bong, Odd, Mireu. Ali já são nomes conhecidos, mas Mireu apanhou do Brucer lá no Latam. Tá tranquilo, tá de boas. Cell e o Lions. Sinceramente, eu acho que a Rainbow Seven não ameaça o Brasil em nenhum aspecto. Golden Guardians e Gigabyte Marines, que são os times que a gente tem que ficar mais de olho agora. Vou fechar o resto aqui, ó, e deixar somente eles. Golden Guardian, LCS, no caso, eles são o outro time de região Major aqui. Mas é aquilo, né? LCS, Major de luxo, os caras estão em crise, vários times quitando de lá, crise salarial, crise de jogador, a liga tá um caos, e sinceramente, cara, eu acho que dá pra ganhar tranquilamente de um Seed 2 de LCS, principalmente da Golden Guardians. Não vejo eles como um timaço, né? Claro, eles são um time forte, mas mesmo assim, eu acho que a Loud vive um ótimo momento como time, como jogadores individuais. O mid jungle da Loud tá absurdo. Pra mim, Team e Croc vão conseguir rotar mais e impactar mais do que o God e o River. Eu acho que esse jogo aqui contra um vencedor, vamos dizer ali que num Last Chance Qualifier a Golden Guardians avance até o final, copando tudo depois da Bilibili Game, existe possibilidades sim da gente vencer. Não tem nenhuma lane diff aqui, na minha opinião. Talvez o Licorice ali seja mais preocupante, né, pra cima do Hobbs, mas mesmo assim eu não vejo um time gap, um abismo aqui, eu vejo um jogo bem jogado. Quando a gente fala de Gigabyte Marines, talvez pra mim esse time preocupe até mais do que a Golden Guardians, tá? Porque o Vietnã é uma região conhecida por ter um jogo que no início todo mundo falava que era muito caótico, que era muito loucura, mas hoje eu vejo eles muito organizados, principalmente quando você fala de jogo de mapa, que foi aquela preocupação que eu tava falando da G2 lá na frente. Tem o Levi, né, que é um cara que já jogou na LCS também, tá de volta agora pro Vietnã, é um time que tá junto há bastante tempo, e pra mim, tirando a Bilibili Game aqui, talvez essa Gigabyte Marines seja um pouco mais preocupante, né? Tem aquela questão deles sempre fazerem jogos malucos, de jogar com piques estranhos, mas sinceramente, isso pra uma série melhor de 3, isso é super tranquilo de se adaptar, porque Tease funciona em MD1, pô. Quando você vai pra MD3, um time faz uma loucura, você cobre, entende ali o que tá acontecendo e blau, e dá pra cima dele. Talvez aqui o que mais preocupe seja um late game, né? Um jogo mais organizado, um jogo de mapa da equipe da Gigabyte Marines, caso eles vão para esse lado, porque além das loucuras, eles sabem jogar com o passar do tempo. Mas a gente tem que lembrar também aqui que, claro, não é um parâmetro de comparação, porque são mundos de diferença. A Loud foi campeã em cima da PEN por 2 vezes, sendo que a PEN aqui no Brasil jogava full pro late game. No late game a PEN era imbatível, só que a Loud soube fazer com que esse late game não chegasse. Ou quando ele chegasse todo quebrado. Como eu falei, são mundos de diferença, a Gigabyte Marines pra mim é muito superior no late game equipe da PEN, mas
o early game da Loud, como eu já falei anteriormente aqui no vídeo, foi o grande ponto positivo dessa equipe durante todo o CBLOL, principalmente na reta final. E agora com esse bootcamp, então, ainda melhor. Então, num caso onde a gente perca o jogo contra a G2, mas consiga ir pro Last Chance Qualifier vencendo de PSG e DFM, a gente pegaria do outro lado ou Gigabyte Marines ou Golden Guardians. Eu acho que a Rainbow Seven tá totalmente fora. E nesse mundo, cara, eu acho que dá pra gente classificar sim. E aí você pode estar falando, Shep, você tá viajando, você todo ano fala isso, se empolga pra caralho. Depois tem um meme do Shep triste, lá a foto minha chorando, lá que pego e reposto todo ano. É verdade, todo ano eu hype, todo ano eu fico animado. Entretanto, galera, nesse ano eu realmente digo que as coisas mudaram. E por que eu falo isso? Porque, tanto numericamente, os nossos status oficiais da Riot subiram. Hoje em dia a gente, se eu não me engano, tá na segunda melhor região wildcard no momento. Com o Japão, se eu não me engano, ali, acho que na nossa frente. Eu não lembro exatamente qual é a região que tá na nossa frente. A gente, matematicamente, numericamente, a gente subiu de status, subiu de classificação no ranking Riot mundial. Então isso já mostra que aquele papinho de pior região do mundo, região de entretenimento, isso é muito mais meme do que realidade. Né? Então a gente está literalmente ganhando mais pontos no ranking global. E além disso, eu acho que a Loud ter ido de novo, com um momento muito bom, com, de novo, treinos muito bons, é muito positivo. Como eu falei no início do vídeo, a Loud está treinando com times top 1 do mundo. E isso se deu às nossas últimas campanhas, com Red e com Loud, que abriram muitas portas. A gente conseguiu grandes vitórias, a gente venceu times muito fortes, a gente venceu o PSG Tal, a gente venceu o Fnatic, a gente venceu alguns times, deu combate em outros e conseguiu grandes treinos. Quem não lembra ano passado, Cloud9 tweetando, Mad Lions tweetando, outros times falando que estavam treinando com a Loud, estavam rendendo muito bem, que treinaram com a Red. Então essas portas estão voltando a ser abertas. E informação, meus amigos, é poder no final das contas. A gente teve espaço de treino, a gente tá conseguindo aproveitar, a Loud foi muito cedo para fora, 2 dias depois de ser campeã, ela já estava fazendo bootcamp, então eu acho que todos esses pontos são extremamente importantes para sim permitir que a gente possa sonhar. E aí, meus amigos, com a gente passando ou através de Qualification Match, ou através do Last Chance Qualifier, se isso acontecer, é uma mudança de realidade brutal. Não só pela classificação, porque o MSI, desde que ele nasceu, a gente nunca conseguiu ir para a fase principal do MSI. A gente sempre morria ali na fase de entrada. No Mundial não, né? Em 2015 e 2016 a gente jogou fase de grupos no Mundial, mas era porque não tinha play-in. Mas o Mundial também mudou de formato, a gente vai falar disso mais pra frente em outro vídeo. Mas com esse novo formato, com 3 passando no play-in, existe sim um mundo, porque LCS e LEC com Tier 2 não são imbatíveis por todos os motivos que eu já falei aqui e por outros diversos motivos que eu ainda não falei. Mas vocês sabem disso. Tá todo mundo falando. Não tem essa de destino cravado, indo pegar experiência. Pode ser que sim, que a gente vá lá pra fora e perca. Que a gente não consiga realizar o que a gente quer. Mas eu vejo possibilidades. E não é só porque eu trabalho na Riot, não é só porque eu sou positivo, mas é porque com essas mudanças, que ainda não são perfeitas, tá? Eu acho que elas precisam mudar ainda mais. Acho que o formato do MSI e do Mundial ainda não estão ideais. Eles precisam agraciar mais e dar mais vantagens para as regiões minors, para elas poderem evoluir e bater de frente, porque senão a Riot vai começar a criar um cenário onde tudo fica chato, onde Coreia e China sempre amassam todo mundo e não vai ter mais graça de assistir. Então eles precisam pensar em jeitos de evolução, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo para a gente começar a se desenvolver mais, chegar mais longe e principalmente jogar mais. Pô. A gente está jogando melhor de 3 agora. Então são mais jogos, é mais amostragem, é mais aprendizado, é um novo estilo que a gente vai poder experimentar lá fora. E com isso tudo, com o Brasil melhorando já nas últimas representações internacionais, com o mundo olhando melhor pra gente, com o nosso ranking global subindo, eu acho que são sim tempos positivos da gente conseguir avançar. É óbvio que tá muito longe de título, mas eu digo que tá muito perto de classificação, cara. E esse é o primeiro passo. A gente conseguindo, a gente vai desenrolando. Eu acho que é isso, cara. Assim, eu fiz um programa lá no MD3, que inclusive tem hoje, né? Um programa lá com a Liquid. A gente vai falar de MSI mais um pouquinho pra frente com alguns convidados. Mas a gente fez um programa de mais de 3 horas falando só sobre formato de MSI e formato de Mundial. Se vocês quiserem algo mais aprofundado, recomendo o vídeo lá do Flow Games MD3 que eu fiz junto com o Diogo Comprieto. E a gente vai fazer um outro podcast com convidados também para falar aí sim desse MSI já sorteado. Esse vídeo que eu fiz aqui é muito mais introdutório, a gente vai aprofundar um pouquinho mais pra frente, já fica o convite lá pra vocês. Mas é isso, galera, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui num bate-papo direto, não é um quebrando gesso, que é eu opinando sobre um tema, dando alguns dados por aqui.
Foi uma análise fria, crua, eu não sou analista, eu sou narrador, então é muito mais pelo que eu escuto dos meus amigos, assisto uma liga aqui a outra, não sou o maior opinador profissional, não quis também ficar metendo aqui o louco, dizendo, não, porque esse jogador aqui tem uma tática, não sei, não tem essa profundidade analítica pra fazer, e eu sou muito sincero com vocês, o meu papo aqui é sempre reto, a gente vai falar com base no meu conhecimento de 10 anos de cenário, e tudo que eu escuto de bastidores também, de amigos que eu tenho nesse mundo que eu já estou trabalhando há muito tempo, mensagem, escolha que está acontecendo lá fora, informação que eu tenho internacional. Então, esse é o papo que eu trago para vocês, essa é a minha visão. Espero que vocês curtam. Fale aqui embaixo então o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se der tudo certo, até mês que vem eu quero postar de segunda a sexta por aqui. Vai ser loucura, vai ser desafio, mas eu vou tentar. Mas é isso. Tamo junto. Dê seu like, se inscreve e vamos pro MSI. Go Loud. Tamo nessa e tamo junto. Valeu. Um abraço.